pessoal, beleza? Mais uma aula começando. A aula de hoje tem como tema balanceamento de equações químicas. Bem, a gente já viu um pouquinho sobre as equações químicas em aulas anteriores e a gente viu que a equação química é uma forma esquemática que a gente tem de representar uma reação química. E a forma mais simples e talvez a mais rica em informação é quando a gente utiliza símbolos e fórmulas nessas equações. E os símbolos de todos os elementos químicos, pessoal, eles podem ser consultados na tabela periódica, tá? E esses símbolos, eles são formados geralmente por uma letra ou duas, que são retiradas do seu nome, ou seja, o nome do elemento químico em latim. Aqui eu tenho uma tabela, e essa tabela a gente tem alguns exemplos de elementos químicos, com o nome dele em português, o nome em latim e o símbolo químico. Então se a gente pegar aqui os dois primeiros, carbono e cálcio, a gente pode ver que o nome em latim não é tão diferente do nome que a gente dá para ele em português. E o símbolo químico, como a gente percebe aqui que ambos os elementos começam com as duas primeiras letras iguais aqui, para o carbono atribui-se apenas a letra C e o cálcio, então, recebe a letra A junto com a letra C aqui para formar o seu símbolo químico. Se a gente olhar aqui para o sódio, o nome dele em latim é bem diferente do nome em português. O nome do sódio é nátrio e o seu símbolo químico é Na. Se a gente olhar aqui para a prata, seu nome em latim é argento, porém o seu símbolo químico não é Ar, e sim Ag. Ar, pessoal, é o símbolo de um outro elemento químico, o argônio. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que todos os elementos conhecidos e todos os elementos listados lá na tabela periódica, nenhum deles terá um símbolo químico repetido. Tá? Então, muito cuidado antes de tentar fazer a dedução de qual elemento químico a gente está aí trabalhando, apenas pelas iniciais ali do nome ou do símbolo químico. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado para não estar achando que está falando de um elemento químico, mas na verdade a gente está falando de outro. E existe uma maneira correta de se representar os símbolos. A gente pode pegar como exemplo aqui esses elementos e as suas representações. A gente pode observar que elas seguem um padrão. Tá? Sempre a primeira letra aqui ela é maiúscula, seguida da segunda letra, se houver segunda letra, minúscula. Se a gente representar duas letras maiúsculas, como nesse caso aqui, né, nesses casos, está errado. Se eu utilizar também duas letras minúsculas para tentar representar um símbolo químico, também está errado. Vou pegar aqui o caso do níquel. Imagina que eu queira representar, representar o níquel, o seu símbolo químico, e eu esqueça dessa regra e eu represente, por exemplo, com duas letras maiúsculas. Uma outra pessoa que sabe como se deve representar os elementos químicos e ele olha essa representação com duas letras maiúsculas, pode, na verdade, pensar que ao invés de níquel, eu quisesse falar, por exemplo, da união entre dois elementos químicos, o nitrogênio e o iodo. Então a gente pode perceber que realmente é importante a gente representar os elementos químicos sempre com a primeira letra maiúscula seguida da segunda minúscula. E já que a gente falou aqui de combinação dos elementos químicos, vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas químicas. Bem, as fórmulas elas são utilizadas para representar substâncias. Lembrando que substâncias são formadas pela união de átomos do mesmo elemento químico ou átomos de elementos químicos diferentes. E aqui eu tenho alguns exemplos de algumas substâncias, tá? No caso a água, o oxigênio, o gás carbônico e o metano, e a gente tem aqui as suas fórmulas químicas. Além dos símbolos químicos dos elementos que combinados dão origem a essas substâncias, a gente pode perceber que a gente tem uns valores aqui no meio da fórmula. Esses valores é o que a gente chama de índice de atomicidade. Tá? E ele indica para a gente a quantidade de átomos daquele elemento específico que compõe aquela substância. Vamos olhar aqui para a água, que tem talvez a fórmula química mais conhecida do mundo, que é H2O. O que esse H2O diz para a gente? Esse 2, à frente do elemento hidrogênio, do símbolo do elemento hidrogênio, indica para a gente que a gente tem dois átomos de hidrogênio combinado com um átomo de oxigênio para formar a molécula de água. Tá? No caso aqui do oxigênio molecular, o O2, a gente tem a combinação de dois átomos do elemento químico oxigênio. No caso do gás carbônico, um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio. Percebam que eu não coloquei
aqui nenhum índice de atomicidade para os elementos, no caso aqui o oxigênio, no caso da água, e nem aqui no gás carbônico. Porque nesse caso, quando não há nenhum número aqui representado, a gente vai subentender que o valor é igual a 1. Então a gente pode omitir o 1 apenas colocando o símbolo químico do elemento. No caso aqui do metano, então para completar, temos um átomo de carbono ligado aqui, acompanhado de 4 átomos de hidrogênio, tá certo? A gente ainda pode encontrar fórmulas, pessoal, que apresentam parênteses. E como a gente obtém as informações quando a gente tem esses parênteses aqui dentro da fórmula química? No caso do hidróxido de ferro, vamos imaginar que a gente queira contar quantos átomos compõem este elemento. No caso aqui, a gente vê o Fe como sendo o símbolo do ferro, e entre parênteses a gente tem o símbolo do oxigênio e o símbolo do hidrogênio. Fora do parênteses, a gente tem o índice de atomicidade aqui, 3. O que esse índice de atomicidade ele vai fazer? Ele vai fazer, na verdade, aqui a multiplicação da quantidade de átomos que eu tenho dentro do parênteses. E aí, como que vai ficar aqui a conta de átomos que formam a substância hidróxido de sódio? Então eu tenho um átomo de ferro, um átomo de oxigênio vezes 3 átomos de oxigênio, um átomo de hidrogênio vezes 3 átomos de hidrogênio. Então o total de átomos que eu tenho aqui, se eu fosse contar, é igual a 7 átomos. E no caso do carbonato de alumínio, a mesma coisa, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio. Então a gente tem o símbolo do alumínio aqui, o Al, com um índice de atomicidade igual a 2, então eu tenho 2 átomos de alumínio, dentro do parênteses, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Fora do parênteses, a gente tem aqui o índice de atomicidade igual a 3. Então, esse índice de atomicidade, ele multiplica a quantidade de átomos que a gente tem dentro do parênteses, e aí a gente vai contar aqui quantos átomos a gente tem, e vai ficar da seguinte forma: 2 átomos de alumínio, 1 átomo de carbono, vezes 3 átomos aqui no índice de atomicidade, 3 átomos de carbono. 3 átomos de oxigênio, vezes 3, 9 átomos de oxigênio. Então, essas fórmulas, elas costumam botar medo na gente, mas como a gente pode observar aqui, é muito fácil da gente interpretar o que ela quer dizer e extrair dela aqui a quantidade de átomos que a gente tem formando uma determinada substância. Vamos falar agora um pouquinho sobre as equações químicas. A gente já viu, já falei no começo da aula, que é uma forma de representar aqui uma reação química, e a gente pode utilizar então símbolos e fórmulas nestas representações. Então aqui a gente tem um exemplo de uma reação entre o nitrogênio molecular e o hidrogênio molecular, formando o composto amônia. Se a gente fosse representar utilizando as fórmulas químicas destas substâncias, ela ficaria assim: N2 reagindo com H2, formando NH3. Vocês podem perceber que eu já destaquei aqui os índices de atomicidade. A gente já sabe que ele indica para a gente quantos átomos eu tenho daquele elemento compondo aquela substância. No caso aqui, 2 átomos de nitrogênio ligado, 2 átomos de hidrogênio ligado, e aqui 1 átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Porém, se vocês prestarem atenção, a gente tem uns valores que aparecem atrás, antes aqui da fórmula química. O que esses valores representam para a gente? Esses valores, pessoal, é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, e ele indica a quantidade ou porção da substância, daquela substância que ele acompanha naquela reação. Então aqui no caso eu vou ler que eu tenho uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Aqui só tem uma observação que vocês podem encontrar uma equação química onde o coeficiente estequiométrico não aparece. Ele não aparece nenhum valor. Como eu expliquei no caso do índice de atomicidade, quando não tem nenhum valor aqui atrás da fórmula química, a gente vai entender como esse valor sendo igual a 1. Tá certo? Bem, então agora que a gente viu um pouquinho sobre os símbolos, a gente viu um pouquinho sobre as fórmulas e relembrou um pouquinho sobre as equações químicas, a gente tem tudo então para falar sobre o tema da aula, que é o balanceamento das equações. Bem, o balanceamento, pessoal, ele busca indicar, como está dizendo aqui, os coeficientes estequiométricos de uma equação química de forma correta, tá?
e do modo que a gente respeite as leis ponderais. Para a gente fazer o balanceamento, existem algumas metodologias, algumas formas de fazer que facilitam o processo. Tá? E esses métodos, eles são os métodos das tentativas, método algébrico e o método por oxirredução. Esse último método aqui, a gente só vai ver lá na frente quando a gente for entrar no tema de eletroquímica. Então na aula de hoje a gente só vai ver os dois primeiros aqui. E já vamos logo falar dele e vamos começar com o método das tentativas. Vocês podem perceber aqui que eu peguei a mesma equação anterior para a gente utilizar aqui e eu ensinar para vocês como que a gente aplica essa ideia das tentativas para chegar nos coeficientes estequiométricos ali e balancear a equação. Então, primeiro de tudo, o que a gente faz é contar quais elementos químicos diferentes a gente tem envolvidos na reação. Então, se a gente verificar aqui, no lado dos reagentes, a gente tem o nitrogênio e a gente tem o hidrogênio. Esses são os elementos químicos que aparecem no lado dos reagentes. Se essa equação ela obedece, e toda transformação, toda reação química ela obedece às leis ponderais, tudo que eu tenho antes eu tenho que ter depois. Então, eu tenho os mesmos elementos químicos aparecendo no lado dos produtos. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai contar, mediante aos índices de atomicidade, quantos átomos de cada elemento a gente tem antes da reação acontecer no lado dos reagentes e depois no lado dos produtos. Então aqui o índice 2 indica que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, o índice 2 aqui indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Lá do outro lado, não tenho nenhum índice aqui, então eu entendo que eu tenho 1 átomo de nitrogênio e aqui eu tenho 3 como índice, então indica que eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Se a gente for perceber, a quantidade que eu tenho de nitrogênio e hidrogênio no lado dos reagentes está diferente da quantidade que eu tenho no lado dos produtos. E é aí que entra o raciocínio, e aí que entra a ideia do balanceamento das equações. A gente vai ter aqui, pessoal, que encontrar valores em que a gente vai substituir aqui, atribuir, na verdade, aos coeficientes estequiométricos, para que no final as quantidades de nitrogênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos, e de hidrogênio também, elas sejam iguais. E para a gente fazer isso, a gente pode utilizar, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente pode usar o raciocínio lógico para isso, ou, se a gente preferir, a gente pode utilizar uma metodologia que eu, pesquisando aqui, eu encontrei e achei muito simples e muito legal de se aplicar no método das tentativas, que é esta regrinha aqui. Ela é bem fácil de memorizar, porque ela tem como a combinação de letras aqui a palavra macho. Então, o que significa esta combinação de letras? Significa que a gente vai começar a fazer o nosso balanceamento pelos elementos metálicos. A gente vai primeiro acertar as quantidades dos elementos metálicos, seguido dos elementos ametais, ou na verdade não metais. Depois a gente vai passar, depois que a gente acertar esses dois, a gente vai para os carbonos. Depois que acertou os carbonos, os hidrogênios e por fim o oxigênio. Então a gente já vai pegar esta regrinha aqui e aplicar nessa equação. Então, se a gente olhar aqui nessa equação, que só tem 2 elementos, nenhum deles é elementos metálicos. Ah, professor, como que eu sei se o elemento é um metal ou não metal? É muito simples, é só a gente pegar a tabela periódica. Qualquer tabela periódica ela já vem coloridinha e ela vem legendada. E ela lá, nessa legenda, ela vem bonitinho lá discriminando quem são os elementos metálicos e quem são os não metálicos. Então é muito simples, é só olhar os elementos que a gente encontrou aqui na reação, que a gente precisa trabalhar com eles, identificar lá na tabela periódica e ver em qual grupo eles são encontrados. Aqui então, nenhum dos dois, como eu disse, são metais, porém o nitrogênio ele é um ametal, ou não metal. Então a gente vai começar acertando ele. Para acertar, a gente vai ver o seguinte: do lado dos reagentes, quantos átomos a gente tem? A gente tem 2. E do lado dos produtos, apenas 1. Então este lado aqui está em desbalanço com relação a esse. Então a gente precisa acertar as quantidades desse lado para que no final eu tenha a mesma quantidade que eu tenho no início. E para fazer isso, pessoal, é muito simples. Eu só tenho que fazer a seguinte pergunta: qual valor eu preciso multiplicar o 1 para no final eu ter 2? Então, se eu multiplicar 1 vezes 2, eu tenho 2. Então, multiplicando aqui por 2, quer dizer que eu tenho que colocar aqui o coeficiente estequiométrico
2. E este valor aqui faz com que eu tenha quantidades de nitrogênio, tanto de um lado quanto do outro, igual. Por quê? Esse 2 aqui, ele diz para a gente que eu estou multiplicando este átomo por 2. Mas ele não multiplica apenas o nitrogênio. Ele multiplica também a quantidade de hidrogênio. Então, se eu tinha 3 hidrogênios multiplicados por 2, o total que eu tenho agora é igual a 6. Então, aqui eu acertei, eu tenho 2, 2. E aqui agora eu tenho 6, só que desse lado eu tenho apenas 2. Antes da gente acertar o hidrogênio, a gente tem que finalizar aqui o nitrogênio. Então, eu vou multiplicar ele por 1 para não mudar o valor. Então, aqui vai ser o número 1 que eu vou colocar no coeficiente estequiométrico. Então, agora sim, agora eu vou acertar aqui as quantidades que eu tenho de hidrogênio. Agora, olhando, quem está em desbalanço? Este lado aqui, porque aqui eu tenho 2 átomos, enquanto que aqui eu tenho 6 átomos. E aí a pergunta é a seguinte: qual é o valor que eu multiplico por 2 que dá um total de 6? Bem, um valor que eu tenho que multiplicar então é igual a 3. 3 vai ser então o meu coeficiente estequiométrico. Agora, pessoal, no final eu tenho que contar se as quantidades de elementos estão iguais tanto nos reagentes quanto nos produtos. Quer dizer que aqui, no caso, a equação ela está, de fato, balanceada, com os coeficientes estequiométricos corretos. Bem, vamos ver um outro exemplo agora com uma equação um pouco mais complexa. Complexa porque tem mais elementos, mais informações, mas a forma de resolver ela continua a mesma. Então, eu vou identificar aqui, primeiro passo, os elementos que aparecem. Identifiquei esse BA aqui, maiúsculo com minúsculo. Então, é um elemento. BA é bário. Então, vou identificar ele aqui. Tem um O aqui, que é o oxigênio. Tem o H, o hidrogênio. E tem o N, nitrogênio. Tá? Identifiquei os elementos químicos que aparecem. Se é uma reação química e ela vai obedecer às leis ponderais, do outro lado eu tenho que ter os mesmos elementos. Tá? Feito isso, agora eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para os índices de atomicidade e contar quantos elementos eu tenho no lado dos reagentes e depois do lado dos produtos. Então vamos olhar aqui, quantos bários nós temos aqui no lado dos reagentes. Não tenho nenhum índice de atomicidade, então só pode ser 1. Aqui, nesse lado aqui, nessa substância, que o óxido de bário, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, coloquei um 4 aqui. Mas percebam, pessoal, que o oxigênio ele também aparece nessa outra substância, que é o ácido nítrico. Então, se ele aparece aqui, eu tenho que somar essa quantidade na verdade, somar essa quantidade a essa quantidade. Então, eu vou colocar aqui um mais 3, porque 4 oxigênios nesta substância e 3 nessa substância. Beleza? Agora vamos para o nosso hidrogênio. O hidrogênio aqui não tem nenhum índice de atomicidade, então a gente entende que é 1. E o último é o nitrogênio, também não tem nenhum índice de atomicidade, também é igual a 1. Fiz então a contagem de átomos que temos no lado dos reagentes, vamos para o lado dos produtos. Quantos bários temos aqui? Então, mesma quantidade que a gente tinha aqui, não tem nenhum índice de atomicidade, igual a 1. Agora eu tenho aqui aquela situação do parênteses, mas a gente já sabe como contar a quantidade de átomos que a gente tem, né? Então vamos começar aqui pelo oxigênio. Então o oxigênio dentro do parênteses indicava 3 átomos, só que fora o índice de atomicidade é igual a 2. Então 2 vezes 3 igual a 6. E agora aqui eu também tenho um oxigênio nesta outra substância aqui. Então eu tenho quantos átomos de oxigênio nessa substância? Eu tenho 2, então vou somar aqui mais 2. E eu também tenho mais oxigênio aqui nessa outra substância, então eu também vou colocar ela ali, mais 2. Agora, próximo elemento que aparece, o hidrogênio. O hidrogênio, índice de atomicidade, 2, então igual a 2. E por fim, o nitrogênio. O nitrogênio está dentro do parênteses aqui, e ele diz para mim que eu tenho o índice de atomicidade igual a 1, só que eu estou multiplicando ele por 2. Então, o total de nitrogênio que eu tenho é igual a 2. Bem, fizemos então a contagem de quantos átomos a gente tem, e agora a gente vai aplicar aquela regrinha que a gente viu anteriormente, que é a regrinha do macho. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é um elemento que seja metálico, e a gente vai acertar ele primeiro.
desses elementos todos aqui, o único que é um metal é o bário. Tá? E se a gente olhar aqui, pessoal, a quantidade de bário que eu tenho no lado dos reagentes é exatamente a quantidade que eu tenho no lado dos produtos. E nesse caso, o que a gente faz? A gente apenas multiplica, então, por 1. Então a gente vai atribuir aqui 1 como coeficiente estequiométrico e o 1 aqui também. Tá? Eles já estão corretos. Só que quando eu atribuo esse 1 aqui e esse 1 aqui, eu não estou atribuindo apenas para o bário. Eu tenho que lembrar que esse bário ele também tem aqui em companhia o oxigênio, e esse bário aqui ele também tem a companhia do nitrogênio e do oxigênio. Então a gente tem que levar em consideração essa multiplicação também. Então, aqui eu vou multiplicar 1 por 4, então 4 vezes 1. E aqui eu vou multiplicar o 1 vezes, aqui vezes 6, e o 1 vezes 2. Tá? Então, se eu atribuo aqui o coeficiente estequiométrico, eu também tenho que multiplicar os outros elementos que ali estão participando da fórmula. Não se esqueçam disso. Beleza, então temos essa informação. Agora a gente vai para a próxima informação. Vamos pegar e acertar o elemento não metal. O elemento não metal que aparece aqui para a gente é o nitrogênio. E aí, se a gente observar, eu tenho 2 átomos de nitrogênio desse lado e apenas um átomo de nitrogênio deste outro lado. Para a gente acertar as quantidades aqui, eu tenho que igualar essa quantidade a essa quantidade. Então, eu tenho 2, 1. Qual o valor que eu preciso multiplicar o 1 para que eu tenha um resultado final igual a 2? O 2, não é? Então, o 2, esse nitrogênio é este cara aqui, ó. Não percam ele da fórmula, tá? Então, quer dizer que esse nitrogênio aqui ele vai ser multiplicado por 2. Então, eu vou colocar aqui o coeficiente estequiométrico igual a 2. Se a gente observar, essa quantidade de hidrogênio agora está igual a essa quantidade de hidrogênio. Só que de nitrogênio. Se a gente olhar aqui, o nitrogênio ele não está sozinho na fórmula. Ele tem o hidrogênio e ele tem o oxigênio. Tá? Então, esses elementos que estão acompanhando o nitrogênio também deverão ser multiplicados. Então, aqui, ó, coloquei eles vezes 2 também. Tá? Então, eu coloquei eles aqui. Agora, eles têm aqui esse lado da equação, já atribuí os coeficientes estequiométricos. Então, aqui a gente não vai mexer mais. A gente só vai acertar esse lado para igualar com este lado que já está fechado. Tá? Então, vamos lá. Na sequência, o próximo que aparece é o carbono. A gente não tem nenhum carbono aqui. Então, na sequência, são os hidrogênios. Então, o hidrogênio, se a gente perceber aqui, as quantidades elas já estão acertadas. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui e 2 aqui. Então, para a gente colocar colocar um coeficiente estequiométrico aqui para que não altere essa proporção entre eles, eu tenho que multiplicar essa quantidade aqui por 1. Porque 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2. Então, aqui, o coeficiente estequiométrico será igual a 1. Só que lembrando que esse hidrogênio ele não está sozinho na fórmula, ele está junto desse oxigênio. E é esse oxigênio aqui. E esse oxigênio também vai ser multiplicado por 1. Então, eu coloco aqui o valor do oxigênio, a quantidade de oxigênio, multiplicado por 1. Agora, pessoal, o último elemento que deve ser acertado é o oxigênio. Então, o único oxigênio que tem para acertar é este aqui, que está faltando o coeficiente estequiométrico. Então, a gente vai contar quantos a gente tem desse lado e quantos a gente tem desse lado, para saber quantos faltam para a gente multiplicar aqui e ter a quantidade final. Então, 4 vezes 1, eu tenho 4 mais 3 vezes 2, que é 6. Então, 4 mais 6, 10 átomos de oxigênio neste lado. Neste lado, quanto a gente tem? 6 vezes 1, 6 mais 2 vezes 1, 8 mais 2. Então, qual o valor que eu posso colocar aqui, que multiplicando por este valor, eu vou ter um total de 10 átomos de oxigênio aqui neste lado. O valor que eu preciso multiplicar é o 1, porque 6 mais 2 é igual a 10. Então, o coeficiente estequiométrico aqui também é igual a 1. Beleza? Mais um outro exemplo para a gente ficar craque nessa parte das tentativas utilizando essa regrinha. Uma outra equação. Então, a gente tem o sódio
né, como um elemento aqui aparecendo diferente. Temos o carbono, temos o oxigênio, temos o hidrogênio, o carbono que coloquei por último. Não segui, não respeitei aqui a ordem, não tem problema. E a gente também tem este elemento aqui, o Cl, que é o cloro. Tá? Então a gente tem 5 elementos diferentes para a gente balancear. Do outro lado, também vão aparecer os mesmos elementos. Tá? E aí agora o que a gente faz? Conta a quantidade de cada um deles nos reagentes e nos produtos. Índice de atomicidade 2 para o sódio, indica 2 átomos de sódio nessa substância. Próximo elemento, o oxigênio. O índice de atomicidade aqui igual a 3, então eu tenho 3 átomos de oxigênio. Próximo elemento, o hidrogênio. Nenhum índice de atomicidade, então é igual a 1. Aqui o carbono também não tem nenhum índice de atomicidade, é igual a 1. E o cloro também não, igual a 1. Vamos lá para o outro lado. O número de, na verdade aqui a quantidade de sódio que eu tenho aqui, como não tenho nenhum índice, é igual a 1. O oxigênio, aqui eu tenho oxigênio nessa substância e nessa substância. Então, nessa substância eu tenho apenas um oxigênio. Mas nessa aqui, pessoal, a gente tem 2 oxigênios. Então a gente vai ter que somar eles no final. Tá? Próximo elemento que aparece, o hidrogênio. Aqui o hidrogênio tem 2, indicado pelo seu índice de atomicidade. Aqui o carbono não tem índice de atomicidade, então é igual a 1. E o cloro, a mesma coisa, igual a 1. E agora eu vou, então, utilizar aqui a regra e, a partir da regra, a gente vai fazer o balanceamento. Então, qual é o elemento metálico aqui que aparece? É o sódio. Então, a quantidade de sódio a gente observa aqui que está desbalanceada. Eu tenho mais sódio desse lado do que desse. Então, qual é o valor que eu posso multiplicar esse 1 para eu igualar com 2? A gente já viu nos exemplos anteriores que é só multiplicar por 2 que fica tudo igualzinho. Como eu coloquei esse 2 aqui, esse 2 tem que aparecer aqui no coeficiente estequiométrico. E aí esse sódio está sendo multiplicado por 2, porém o cloro também. Então esse 2 também vai aparecer aqui embaixo, tá? Sem esquecer disso. Legal, acertamos os metais. Então, para eu acertar aqui, eu tenho que colocar um 1 aqui. Tá? Vamos ver se vai aparecer. Isso, apareceu. Então, 2 vezes 1, 1 vezes 2, as quantidades estão iguais. Então aqui o coeficiente estequiométrico vai ser igual a 1. Próximo da fila aqui são os ametais. Desses elementos aqui, o ametal que aparece é o cloro. Tá? Então, neste lado aqui, a gente tem 2 cloros, 1 vezes 2, porque a gente colocou 2 aqui no coeficiente estequiométrico, e aqui a gente só tem 1. Então, este lado aqui precisa ser igualado a este lado. Então, para eu igualar, o que eu preciso multiplicar esse cloro aqui? Opa, eu esqueci de mencionar, desculpa aqui, que o sódio estava acompanhado dos outros elementos também, né? Ó, esqueci de comentar, mas eles estão aqui, ó. Multipliquei esse 1 pelo carbono e multipliquei também pelo oxigênio. Agora sim, para o cloro, para igualar esse lado, tem que multiplicar por 2. Então eu coloco o coeficiente estequiométrico aqui igual a 2. Só que esse 2 ele não multiplica apenas o cloro, ele multiplica também o hidrogênio. Então vai aparecer um 2 aqui. Se vocês perceberem, que na verdade as duas substâncias já foram atribuídas os coeficientes estequiométricos, então agora a gente só vai trabalhar com o acerto dos coeficientes estequiométricos das substâncias que aparecem no produto. Então essas quantidades elas têm que bater com essas quantidades que a gente tem aqui. Então vamos lá. Então a gente acertou o cloro, que era o nosso ametal, e agora a gente vai acertar o nosso carbono. Cadê o carbono? Está aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho desse lado? Apenas 1, 1 vezes 1. Então aqui desse lado, correspondente a esse coeficiente estequiométrico, também tem que ser 1. Então eu multiplico aqui por 1, 1 aparece ali, e aqui o carbono agora está em quantidades iguais. Agora, pessoal, a gente tem que lembrar que esse 1 está multiplicando quem? Esse 2 aqui do oxigênio, desse oxigênio aqui. Então vai aparecer aqui a multiplicação de vezes que a gente tem aqui no coeficiente estequiométrico. Agora, pela sequência, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, se a gente observar aqui, a gente tem 2 hidrogênios no lado do reagente, a gente precisa ter 2 aqui no lado dos produtos. E a gente observa que já está balanceado, né? Já está correto. Então esse coeficiente estequiométrico, para que não atrapalhe aqui o nosso balanceamento, ele tem que ser multiplicado por 1.
Então vai aparecer aqui o 1 também, e aí a gente acerta o número de hidrogênio. E para finalizar, a gente vai para os oxigênios. O oxigênio que a gente tem aqui, ele também está multiplicado. Esse coeficiente estequiométrico também multiplicou o nosso oxigênio. Então aqui eu tenho 1 vezes 1. E se a gente contar, a gente tinha 3 oxigênios desse lado. E aqui a gente tem 1 mais 2 igual a 3. Então 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2. A reação está balanceada. Agora, pessoal, eu quero mostrar um caso para vocês onde esta regrinha, ela, na verdade, não ajuda a gente muito. Então, existem exceções às regras. E essa regra aqui, ela não ajuda a gente muito na resolução deste balanceamento. E aí eu vou te mostrar aqui como que a gente faz nesse caso. Por que que ela não ajuda muito? Se a gente for pegar aqui, não temos nenhum metal, e a gente tem um ametal, tá? Que é o nitrogênio. Só por que que ela não ajuda a gente nesse caso? Porque se eu olhar aqui o nitrogênio, ele aparece tanto aqui nessa substância e tanto aqui nessa substância. E eles estão em quantidades iguais, né? A gente tem 4 aqui, desculpa, 2 e 2 aqui, em total 4. E desse lado a gente tem 2. Então, se a gente colocar um 2 aqui, não é o suficiente para igualar esses dois coeficientes estequiométricos. Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê. Mas nesse caso, ele não vai dar certo. E vocês vão ver como. E aí, para a gente fazer essa resolução, a gente tem que usar a nossa intuição, o nosso raciocínio lógico. E aqui, eu começaria resolvendo de trás para frente. Começaria pelo oxigênio. É uma regra para vocês utilizarem quando esta regrinha que a gente está vendo aqui não funcionar? Não é. Aqui eu utilizei porque deu certo. E eu vou mostrar para vocês como. Então a gente tem aqui 4 oxigênios desta substância e aqui a gente tem apenas um. Tá? Então, se eu colocar aqui na verdade, se eu multiplicar essa quantidade de oxigênio por 4, eu igualo a quantidade de oxigênio que eu tenho do lado dos reagentes. Então esse oxigênio está aqui e eu vou colocar ele aqui igual a 4. Legal. Agora, para eu acertar essa quantidade de oxigênio com esta, eu preciso então multiplicar aqui por 1. Eu esqueci de comentar aqui novamente que o 4 ele não serve apenas para o oxigênio, ele serve também para o hidrogênio, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o oxigênio. Então eu tenho que multiplicar ele por 1, colocar o coeficiente estequiométrico aqui igual a 1, e aí sim os oxigênios estão em quantidades iguais. Agora, como eu já tinha antecipado aqui, o 4 também multiplica a quantidade de hidrogênio. Então, se eu tinha 2 inicialmente, agora eu estou multiplicando por 4, a quantidade total que eu vou ter é igual a 8. Então, aqui, qual o valor que eu posso multiplicar para colocar aqui para ter um total igual a 8? Bem, aqui a quantidade é igual a 2. Então, o coeficiente estequiométrico que eu vou ter aqui será igual a 2. Aqui apareceu nesse nitrogênio também o 1, né, que eu coloquei, e esqueci de comentar, que ele multiplica também, quando eu multiplico por 1, ele não multiplica apenas o oxigênio, ele multiplica também o nitrogênio. Então esse 2 aqui vai ser multiplicado por 1 também. Agora, pessoal, que a gente já acertou o oxigênio e o hidrogênio, fica fácil da gente acertar aqui as quantidades de nitrogênio. Então, aqui eu tenho 2, né? Então vou multiplicar aqui por 2. Então aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então qual o valor que eu posso multiplicar aqui essa quantidade de nitrogênio, que no total eu vou ter 6 átomos? Então a resposta aqui é igual a 3. E aí eu atribuo aqui o coeficiente estequiométrico igual a 3. Beleza? Viram então que neste caso esta regrinha ela não ia nos facilitar a vida para fazer a resolução aqui desse balanceamento. Mas porque eu tinha aqui dividido o nosso ametal em 2 substâncias. Aí nesse caso a regra não se aplica. Tá certo? Bem, agora para a gente concluir a aula, eu vou passar para vocês aqui o método do balanceamento algébrico. E eu vou pegar a nossa mesma equação anterior como exemplo. Por que eu estou pegando ela? Porque se falhar a regra do macho, a gente pode utilizar o método algébrico, que vai dar tudo certo.
E como que a gente resolve o método algébrico? A gente vai fazer, pessoal, aqui a mesma coisa que a gente fazia no outro, olhar quais os elementos químicos diferentes que aparecem. Então a gente tem o nitrogênio, a gente tem o hidrogênio e a gente tem o oxigênio. E aqui eu não preciso contar quais são os elementos químicos do outro lado. A gente sabe que lá do outro lado vai aparecer os mesmos elementos químicos. Se vocês perceberem, aqui nos coeficientes estequiométricos, a gente atribuiu aqui, ao invés de valores, a gente colocou letras de A, no caso aqui AD, representando as 4 substâncias. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e montar pequenas equações, muito simples, utilizando então essas letras com as quantidades que a gente tem dos índices aqui, dos números de átomos que compõem ali aquela substância. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele aparece aqui compondo essa substância. Então, essa substância ela vai ser 2 vezes o A, ou 2A. O nitrogênio também aparece aqui nessa outra substância. E ela é 2 vezes o quê? O B. Então, ela é 2B. Então, 2A mais 2B, ela tem que ser igual ao quê? A 2C. Então, depois da seta, a gente tem 2C. Então, assim a gente montou a nossa equaçãozinha. Uma equação bem simples aqui, tá? Com o nitrogênio. A gente vai fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Onde tem hidrogênio? A gente tem o hidrogênio aqui. Então, eu tenho 4 hidrogênios no A. Então, 4A. E no outro lado, eu tenho 2 hidrogênios no D. Então, 4A é igual a 2D. Tá? Coloquei aqui 2D. Agora, vamos olhar para o oxigênio. Então, o oxigênio, 4B igual a apenas 1, que aqui, lembra, não tem o valor do índice, é igual a 1B. Legal. Então, a gente montou aqui as equações. Agora que a gente montou as equações, pessoal, a gente vai ter que atribuir aqui para alguma dessas letras aqui, algum desses coeficientes, um valor. Tá? A gente pode escolher aqui o critério que a gente quiser. Tá? A gente pode atribuir qualquer valor aqui e as equações elas vão se adequar e a gente vai ter os valores aqui dos coeficientes estequiométricos. Então vamos atribuir aqui para o B, já que aqui está mais fácil da gente encontrar o D, vamos atribuir ao B o índice, ou na verdade o coeficiente estequiométrico igual a 1. Então colocamos aqui, a gente sabe que aqui é 1. Tá? Então quando o B for 1, então 4 vezes 1 é igual a 4. Então quer dizer que quando o B é 1, o D é igual a 4. Então quando aqui o coeficiente estequiométrico for igual a 1, o coeficiente estequiométrico aqui vai ser igual a 4. Beleza? Agora que eu tenho o valor de D, eu consigo achar o valor de A. Quando eu tenho 2 vezes 4, eu tenho então 8. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então eu sei que quando D for 4, o A é igual a 2. Então eu sei que o coeficiente estequiométrico aqui é igual a 2. Por fim, eu vou encontrar agora o C. Então eu sei que o A é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 2 vezes 1 igual a 6. Então 4 mais 2 igual a 6, dividido por 2. Então 6 dividido por 2 é igual a 3. Então eu sei que quando eu tiver aqui esses valores, o coeficiente estequiométrico aqui da equação, para o C, na verdade, ele vai ser igual a 3. E assim fica a equação balanceada, conforme a gente viu no exemplo anterior. Bem, e é com esse método que eu encerro a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu sei que quando a gente começa a falar um pouquinho, colocar alguns valores no meio de letra, fica um pouco confuso, mas eu peço que você, se tiver ficado alguma dúvida, que você revise esta aula e que sempre procure apoios nos livros ou mesmo em pesquisas na internet, para fortalecer o conhecimento que vocês acabaram de adquirir. Então eu me despeço de vocês agora e a gente se vê na próxima aula. Até lá!